Então, neste dia, vamos dar continuidade àquilo que começamos o domingo passado, certo? O domingo passado, eu não sei se o Glauco, certo, está por aí. Eu vou fazer chegar ao Glauco, certo, o áudio da semana passada e desta semana também. Já estou gravando aqui para que possamos vincular no grupo só o áudio da palavra para que aqueles que porventura não podem, certo, por alguma razão, certo, não estar presente no domingo, certo, possam assistir só a ministração da palavra lá no grupo, certo, nosso grupo do YouTube. E para aqueles que querem voltar a ouvir esta palavra, certo, e não querem, certo, não é que não querem, só querem ouvir a palavra, eu já estou gravando aqui a segunda parte. Então nós estamos trabalhando com esta expressão que eu vou colocar aqui, certo, que é a primeira expressão, as primeiras palavras do capítulo 32 de Segunda de Crônicas. Segunda de Crônicas. Parece que está a Aline por aí, certo? Ela me sinalizou. Então vou estar enviando, certo, para o Glauco, quem é ele que prepara, certo, nosso material para vincular, certo, no grupo do YouTube, não é no canal, não é? No YouTube não é grupo, é canal. Parece dentista, ok? Muito bem. Mas diz aqui, certo, Segunda de Crônicas, capítulo número 29, capítulo número 32, está difícil hoje dia. Certo? Capítulo 32, verso 1, as primeiras frases: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, faltou aí Senaqueribe, veio, não é? Veio Senaqueribe. E estamos trabalhando com estas três expressões: depois destes dias, certo? E da manifestação de fidelidade em los dias, e veio Senaqueribe. Então nós estamos preparando já para o pós-vírus, para o pós-guerra, para os dias que virão depois destes dias. Essa expressão depois destes dias se refere a depois de los dias de pandemia, depois de los dias de coronavírus, depois de los dias de isolamento social. Não é? Falamos la semana passada, não podemos negar que em todos estes dias, la semana passada tínhamos, certo, 75 dias, e dizíamos, en estes 75 dias, Deus tem manifestado a sua fidelidade. Hoje estamos no dia 82 e vamos dizer, há 82 dias que estamos experimentando de maneira clara, específica para este tempo, a fidelidade do Senhor. Ok? Mas estes dias, por mais caóticos, por mais problemáticos, por mais difíceis que sejam para nos enfrentar, ainda, certo, depois destes dias, enfrentaremos, certo, aqui no texto fala de um inimigo, Senaqueribe, certo, mas certamente em um futuro próximo vamos a ter que enfrentar alguns outros inimigos. Então nós estamos preparando, não é? Neste tempo de preparo, neste tempo de pandemia, neste tempo de coronavírus não, de Covid-19, certo? Nestes dias de isolamento social, o Senhor nos tem dito que Ele tem liberado sementes, e a palavra orientadora, certo? Eu lhe recomendo que você possa assistir segunda, terça e praticamente quarta-feira, certo? Nós trouxemos uma palavra orientadora para o mês de junho, não é? E a palavra orientadora para o mês de junho, certo, é consolidar verdades eternas. E consolidar verdades eternas passa pelo armazenar, pelo recolher e como se diria, e guardar, certo, para um futuro próximo, as sementes que Deus está liberando neste tempo. É um dia de liberação de sementes. Usamos como base 2 de Coríntios, capítulo número 9, versículo número 10. O Senhor dá semente, certo, para plantar e para comer. São dias em que o Senhor está aumentando a nossa sementeira. Então nós temos que aumentar os depósitos, e durante a semana falamos de alargar a nossa mente, alargar o nosso interior. Sabe por quê? Porque a próxima etapa, certo, Deus
está sendo fiel, não é? A grande maioria, certo? Alguns ainda estão trabalhando, mas alguns estão parados. Há uma inatividade, certo? Comercial e, por consequência, uma paralisação financeira. Porém, Deus tem manifestado a sua fidelidade. Mas no tempo que nós chamamos de pós-guerra, pós-vírus, depois destes dias, nós precisaremos plantar. Nós precisaremos plantar para poder comer, plantar, certo, as sementes que Deus lançou neste tempo. E não estou falando de plantar, certo, literalmente, sino para comer, para nos manter, certo, nos manter firmes, estáveis, certo, fundamentados em Deus, porque muitas vezes pensamos que o mais difícil está sendo agora, e não quero ser um profeta de más notícias, mas eu quero lhe anunciar que o mais difícil não está sendo agora, ok? Enfrentaremos situações depois de tudo isto, não é? É como uma reconstrução, falamos do pós-guerra, não é? Depois de uma guerra há que reconstruir, há que levantar novamente, certo? Há que se adaptar, certo? A novas situações, a novas realidades, não é? Em algum momento, nestes 82 dias, eu lhe fiz lembrança de Haiti, não é? Haiti parece que há 10 anos atrás sofreu um terremoto muito forte, e se as pessoas voltam a Haiti, Haiti ainda não se levantou, Haiti ainda não se recuperou desse terremoto de 10 anos. Sabe por quê? Porque ele não tinha estrutura, certo? Quase na mesma data, o Chile também sofreu um terremoto, não é? Mas o Chile, claro, economicamente, certo? A onça do Cono Sur, certo? O jaguar, com relação à economia, não é verdade? Se reestabeleceu, se reedificou em um pouco tempo. Mas Haiti ainda não se levantou das ruínas. Ok? Então a gente precisa olhar para isso. Tem um pós-guerra, tem que reconstruir, certo? Depois da guerra, certo? Aparecem algumas doenças, alguns problemas com a população que anteriormente não tinham. Então você tem que ir analisando tudo isso, e certamente isso apontará para os inimigos que nós vamos ter que enfrentar. Por isso Deus nos está dando semente para plantar e para comer, porque da mesma semente se faz o pão, não é? O trigo é semente, e nós precisaremos armazenar, guardar, certo? Alargar os nossos depósitos para o tempo que ainda está por vir. Então nós estamos trabalhando, certo? Estamos trabalhando desta maneira, certo? Com esta sequência, ok? Para entendermos melhor, certo? Estamos trabalhando com textos paralelos que falam a mesma história, não é? Segunda de Crônicas, você precisa ler, certo? Era a tarefa e continua sendo. Segunda de Crônicas, capítulo 29, capítulo 29 ao 32, do capítulo 29, 30, 31 e 32. Segunda de Reis, capítulo 18, 19 e 20, e Isaías 36, 37 e 38, que são textos paralelos. Os três, certo? Os cronistas de Crônicas e de Reis abordam o mesmo tema, mas de um aspecto diferente, e o profeta Isaías, que era o profeta de plantão em los dias, certo? O profeta de plantão em los dias de Ezequias e de Senaqueribe, certo? Também é importante que nós possamos fazer uma leitura, não é? Muito bem, então, nesta manhã vamos continuar trabalhando, certo? Continuar trabalhando em 2 de Reis, capítulo número 18. Então eu te convido a que você possa, certo, me acompanhar. Eu não vou colocar o texto, mas você me possa acompanhar, certo, no capítulo número 18. La semana passada nós já começamos, e a primeira característica, certo, que precisa se manifestar nestes dias, antes que Senaqueribe venha, não é? Antes, certo? O tempo de Senaqueribe é o pós-guerra, o pós-vírus, o depois de estes dias, ok? Mas enquanto durarem estes dias e a manifestação de fidelidade de nosso Deus, nós precisamos ter posturas, nós precisamos ter posicionamentos, não é? E muitas das coisas que estamos falando, de alguma maneira,
certo? Deus já nos falou essas palavras durante, certo, estes 82 dias. A primeira expressão que aparece, certo, vou colocá-lo por aqui, aparece no verso de número 3, segunda, certo, segunda de Reis, capítulo 18, no versículo número 3, vai dizer que Ezequias fez lo que era reto a los olhos do Senhor. Estamos fazendo resumo da palavra do domingo passado. Fez lo que era reto, andou em retidão, andou perpendicularmente, andou reto, andou ereto, não é? E nós já falamos sobre isto quando abordamos a mentalidade do sétimo mês em Neemias capítulo número 8. O reto fala de andar alinhado com a vontade de Deus, fala de andar de maneira perpendicular. De maneira perpendicular, ok? Muito bem, andar de maneira reta, certo? De maneira perpendicular, de maneira com hombridade, e isso aponta para, certo? Para, isso aponta, certo? Para maturidade, falávamos na semana passada. O seguinte que nós abordamos, que ele não encontrou referência, ele não encontrou padrão de comportamento em seu pai biológico, não é? Porque seu pai, disse o verso número 1, que era Acaz. Mas ele procurou um padrão, ele procurou referência em seu pai, e ele viu que seu pai biológico não era uma boa referência, então ele buscou no passado e se identificou com Davi. Tanto é que o versículo número 3, no finalzinho vai dizer, ele fez tudo conforme fizera Davi, o seu pai. Ok? E aqui eu não vou entrar nisto, isto fala não de cobertura, não fala necessariamente de referência, isto fala de paternidade, certo? De paternidade. E esta semana escutava um programa jornalístico, e já lo mencionei, certo? A conversa entre um jornalista e uma socióloga. E a socióloga dizia que o povo brasileiro en estos dias se siente órfão, não é? Porque as autoridades que precisavam responder, certo, cuidar da nação brasileira, certamente não estão fazendo da maneira correta. E não é, esta minha fala não é uma fala tendenciosa, certo? Eu só estou repetindo aquilo que eu vi. Achei tão interessante porque ela usou a palavra orfandade. E nós sabemos que o Brasil é um país de órfãos, não é? De órfãos de pais vivos e de pais mortos. Então, este homem tinha uma orfandade de pai vivo. Seu pai não era referência, seu pai não era exemplo. Então, ele vasculhou, certo? E encontrou Davi e se posicionou. Olha que interessante, Davi já tinha falecido há muito tempo, mas ele se posicionou. Certamente, certo? Ezequias procurou os escritos de Davi, certo? Viu o que Davi tinha feito, como ele tinha se conduzido diante do Senhor, e Davi foi referência para, certo? Referência para o rei Ezequias, ok? Muito bem. A partir do versículo número 4, certo? Eu vou colocar aqui o versículo número 4. Ele fala de uma remoção de los lugares altos. Estes lugares altos estão relacionados com idolatria, certo? Com adorar a um Deus que não era o Deus de Israel, ok? Não era o Deus de Israel. Então está chegando aí para você. O versículo número 4 diz assim: dice, cierto, Ezequias retiró los lugares altos, cierto, esos lugares altos son lugares de adoración pagã, de adoración no ao verdadeiro Deus, não é? E quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel le queimavam incienso e le chamavam Neustã. Ok? Vou falar primeiramente sobre os altos,
certo? Ele derrubou os altos, eram lugares de adoração, certo? E aí derrubou os postes ídolos e todos os objetos de adoração. Isto aponta para que nestes dias precisamos nos submeter, certo, a um check-up para nós jogar fora tudo aquilo que terminou substituindo a Deus e por consequência a Cristo. Ok? Los ídolos não são nada mais nem nada menos que um substituto de Deus. Ok? Então, se você se apoia mais em você que em Deus, certo? A sua própria força se transformou em um substituto, certo? De Deus e por consequência de Cristo. Por que de Cristo? Porque é através de Cristo que temos acesso e conhecemos a Deus. Quem quer conhecer ao Pai precisa conhecê-lo através do Filho. Então, se, certo, volto a insistir, se você confia mais na sua intelectualidade, na sua capacidade, certo, na sua eloquência, na sua oratória, certo, em seu conhecimento escritural, certo, que não é mau, mas se você só está apoiado nele, se transforma em uma muleta, em um muleto, certo, em um amuleto para você. Ok? Se transforma em um amuleto, em um ídolo. Então, a primeira definição de ídolo é igual a substituto, aquilo que reemplaça, certo? E aqui nós precisamos fazer um parênteses, porque se vivemos ainda atrelado a los símbolos, não é? Los símbolos se transformam em um amuleto. Por exemplo, não é? Por exemplo, a arca do Senhor, em 1 de Samuel, certo? Um objeto que Deus tinha dado de maneira representativa, que apontava, certo? Apontava para a manifestação da glória de Deus, apontava para a presença de Deus, se tinha transformado em um amuleto. E daqui a pouco vamos ver acerca desse tema, certo? Então, todo objeto, certo? Todo símbolo, não é? Que se perpetua no tempo, que não é passado pela cruz, certo? E nós nos apoiamos mais na arca, certo? Na arca que, certo? No próprio Cristo e por consequência em Deus. Aquela arca, aquele objeto, certo? Que Deus deu, se transforma em um amuleto, se transforma em um substituto, certo? De Cristo. Esse substituto era importante enquanto Cristo não se manifestou na terra. Ok? Eu vou colocar, certo, aqui no Brasil não é tanto a costume, certo? Acredito que no Chile agora nem tanto, mas antigamente no Chile tinha aquela caixinha de promessas, certo? Então a pessoa leía mais os papelzinhos da caixinha de promessa que a própria escritura, não é? Tinha uma relação, certo, mais com a caixinha de promessa que com sua própria Bíblia, certo? Então essas coisas vão se transformando em ídolos, em amuletos, em muletas que nos impedem, certo, progredir, avançar, certo, no desenvolvimento da vida de Deus. Segunda definição, certo? Segunda definição para ídolo é tudo aquilo que a gente aplica, certo? Aplica tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro, não é? Então, se há alguma coisa na sua vida que você lhe aplica tempo, certo? Esse tempo, muito mais tempo que ao desenvolvimento da vida de Deus e às dinâmicas que cooperam com este desenvolvimento, ok? Se você passa mais tempo no Facebook que buscando o Senhor, certo? Que se aprofundando nele, adorando o Senhor, certamente o Facebook se está transformando, certo? Em um ídolo em você, ok? Se você gasta todo o seu salário, não sei, certo? Eu vou lhe colocar um exemplo extremo em comprar livros, mesmo que eles sejam cristãos, e você não tem um envolvimento, certo, em generosidade, certo, com tua comunidade de fé, com aqueles que estão no campo missionário, e você só compra livros, certo? Os livros se transformaram em um ídolo para você. Porque ídolo em nossos dias é tudo aquilo que reemplaça a Deus e é tudo aquilo, certo, que nós aplicamos tempo e dinheiro, não é? Tempo e dinheiro. Se você investe mais comprando roupas para você, tem uma má notícia, não é? Você se transformou em um ídolo. A sua vaidade, certo? Vaidade de vaidades, futilidade de futilidades, já dizia, certo? Já dizia Salomão. Então ele tirou, certo? Todo
todo desvio, certo? Está falando do povo que ele governa, mas nós precisamos aplicar isso à nossa vida. Nós precisamos remover, certo? Qualquer tipo de adoração estranha na nossa vida, certo? Remover as estátuas, não é? Remover os postes ídolos. E aqui, certo? Eu terminei movendo, não. E terminei movendo, sim. Vamos ver se eu volto. Nós já falamos sobre isso, mas vamos reforçar. Gênesis 35, do versículo 2 ao 5. Ou do 2 ao 4 só. Vamos a colocar o 5 também. Muito bem, Gênesis 35, do versículo 2 ao 5, ok? Isso, Rogério, muito bem, muito bem, muito bom o teu aporte. Teu testemunho é muito bom, Rogério, mesmo, isso mesmo. Certo, o Rogério, certo, que acabou de colocar o seu comentário, ele ainda gosta, não é? Ele ainda gosta, certo? Ele sempre... ele gosta, vou falar no passado para que você entenda, certo? Ele gosta de pescar, então, em um passado, certo, há uns 2 ou 3 anos atrás, ele quase todos os finais de semana ele pescava, ele gosta de pescar de vara, entrar em alto mar, certo? Ele sempre teve essa inclinação, não só para a pescaria, mas para tudo aquilo que é trilha, certo? Acampar e tudo mais. E ele está colocando, e em um tempo, certo, a gente orientava, porque a vezes nas suas saídas de pescaria, certo, a sua consorte Josi, a sua filhinha, não podiam ir, então, no final de semana, elas renunciavam, não é, à presença do Rogério em casa. E ele entendeu, certo, que a pescaria estava sendo, como ele mesmo colocou aí, certo, um ídolo na vida dele. Por quê? Porque ele investia tempo e dinheiro, certo, comprando equipamento, pagando o aluguel do carro, não, do barco, não é, cooperando com outros amigos. E um Natal, parece, certo, de 2 ou 3 anos atrás, o Rogério veio aqui em casa, bateu, certo? Trouxe, me parece que um panetone, certo? Mas o panetone era desculpa, não é? E depois ele, certo, tirou uma vara telescópica, parece, certo? Ele disse, olha, eu venho entregar isto. E em um momento eu não entendi, não sabia o que era, porque era, certo, como um bastão. Mas ele disse, olha, é a minha vara, certo? E eu entendi que isso está me atrapalhando na minha vida familiar, na minha vida financeira e principalmente no desenvolvimento da vida espiritual. Ele disse, eu estou aqui para entregar essa área da minha vida e eu trouxe uma das varas que eu mais gosto, ou a vara que eu mais gosto. Ok? Então é disso que nós estamos falando. De repente vamos todos os domingos à comunidade de fé, mas continuamos com ídolos em nosso interior. Então estes dias são dias de, certo, literalmente retirar as escamas, não é? As escamas de los olhos e também limpar o peixe, por assim dizer, não é? É desagradável quando você come um peixe e você está saboreando ele e aparece uma escama, certo? É algo duro, certo? É complicado. Então, antes de desfrutar, há que tirar as escamas, ok? Então, muito bem, muito obrigado aí, certo, Rogério, por teu aporte, por nos lembrar. E eu sou testemunha, eu e a minha casa somos testemunhas dessa entrega, ok? Então, eu dizia, eu não sei se já coloquei aqui. Já coloquei, ok? Então, em Gênesis 35, depois, certo, depois do estupro de Diná, certo, e da vingança, certo, de los filhos, parece que Levi e Simeão, os que se vingam, certo, pelo abuso para com sua irmã, certo, Jacó, certo, tem que sair de onde ele estava e ele faz uma reunião, certo? E então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora os deuses estranhos, não é? Que há em meio de vocês, purifiquem-se e troquem a roupa. Olha que interessante isto.
ok? Nós sabemos que Raquel furtou os ídolos do lar de seu pai e estavam certamente com ela, não é? Então é um momento, nesse momento nós estamos, em um momento de vasculhar a nossa vida através do Espírito, não é? Vasculhar a nossa vida através do Espírito e entregar os ídolos estranhos. E por que trocar a roupa, não é? Porque havia toda uma indumentária para adorar outros deuses, ok? Vamos nos preparar para ir ao Betel. Olha que expressão importante. Betel é casa, Bet, casa é o Deus, casa de Deus. Jacó está voltando para o lugar de encontro. Onde é Betel? Onde é Bet? Certo? Onde ele teve a visão da escada. Ok? E ele disse, esta é a casa de Deus. Deus estava aqui e eu não sabia, porta do céu, casa de Deus, porta do céu. Então ele está voltando para o lugar de encontro. Se nós passarmos esta verdade pela cruz, certo? Nós já não nos encontramos mais com Deus, porque Cristo habita em nós e por consequência a vida de Deus está em nós. Mas aí, certo? Ele vai a um encontro, não é? Como aplicamos esta palavra em nossas vidas? Os ídolos impedem o desenvolvimento da vida de Deus. Ok? Então ele vai para Betel. Nós estamos, o Senhor já nos tem dito várias vezes em estes 82 dias, vocês estão subindo. Subindo a montanha, estão subindo a Betel, certo? A casa de Deus. A casa de Deus, ok? A casa que Deus está construindo e nós somos pedras vivas nesta casa. Farei ali um altar, certo? A Deus que me respondeu no dia de minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Lembra lá? Certo? Se o Senhor for comigo, certo? E me acompanhar, e eu darei o dízimo de tudo aquilo que eu obter. Verso 4. Então deram a Jacó os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que pendiam de suas orelhas. Aqui observe, por que as argolas? Porque as argolas eram sinal de pacto. Lembra lá do escravo da orelha furada? Quando seu senhor lhe dava a liberdade, dizia, olha, meu escravo, pode ir embora. E aí o escravo parava e pensava e dizia, meu senhor, para onde eu posso ir? E eu sempre trabalhei aqui com o Senhor. E mesmo eu sendo escravo, o Senhor me tratou sempre muito bem. Então eu gostaria de continuar, certo, como homem livre, certo? Mas eu gostaria de continuar ao serviço do Senhor. Se o Senhor certamente me quiser. E certo, não mais por obrigação, mas agora, certo, por amor, por como se diz, por quando a gente, por gratidão. Então o Senhor dizia, muito bem, chamamos assim, muito bem, Dario, eu te aceito como um trabalhador, mas nós precisamos ir à porta da cidade para furar a tua orelha, não é? E colocar uma argola. Então todos os que vejam a argola pendurada saberão que nós temos um pacto de liberdade, que você recebeu a sua liberdade, mas você decidiu ficar por amor e gratidão comigo. Então as argolas sinalizavam alianças, sinalizavam pactos. Por isso, certo? Por isso que eles também tiraram suas argolas, não é? É por isso, ok? Não vá lá, as mulheres vão ficar ricos se as mulheres entregarem os brincos, não é? Porque as mulheres têm duas orelhas, mas têm um monte de brinco. Nunca vi, ok? Então eles tiraram as argolas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estão junto de Siquém. Na verdade, essa tradução diz que los escondeu, mas Jacó fez um buraco e los enterrou. Los sepultou, porque esse é o lugar da idolatria. A idolatria faz parte do velho homem, então ela precisa ser enterrada, precisa ser sepultada. Ok? Precisa ser sepultada. E olha o que aconteceu. Quando eles partiram, certo? O terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Israel. Olha a consequência. Nós cantávamos, debaixo de tuas asas eu estou seguro. Ok? Mas quando estamos seguros? Quando o Senhor é o nosso Deus. Quando nós não temos outros deuses. Porque aqui, olha, me está acompanhando? Então esse é o tempo, por assim dizer. É tempo de cavar um buraco, certo? Em Siquém, não é? Não tenho, certo? O fio carregador de meu iPad estragou. Estou à espera de um novo fio. Então não tenho como consultar, talvez até uma
tem aí como consultar en la Oliver Tree, ¿cierto? ¿Qué significa Siquem? No sé si a Mai también tem en un Oliver Tree, ¿ok? A lo mejor tem algún tesoro ahí, ¿cierto? En Siquem. Mas yo sé que el Vale de Cedrón, ¿cierto? Que lo vamos a ver también en algún momento. El Vale de Cedrón, si no falla mi memoria, es el lugar de, es a lixeira. Não é? O Vale de Cedrón é o lugar do lixo. Os ídolos, certo, precisam ir para o lixo, porque Deus não edifica no lixo. Deus edifica no lugar limpo, em um lugar organizado, ok? Então nós precisamos abrir mão de todos os ídolos, de todos os deuses estranhos, não é? De todo o que se transformou em muleta. E aqui agora nós vamos a falar de essa muleta, ok? Olha que interessante. Eu gostaria que você me colocasse aí uma carinha, joia, certo? Um coraçãozinho, não é? Porque a vezes me sinto só, eu gosto de solitude, não gosto de me sentir só. Qual é a palavra, pai? Siquem. É essa mesmo. Ok? Se você me puder colocar aí, certo? Isso, um coraçãozinho. Olha, significa costas, certo? Pode ter a ideia de deixar para trás, de dar as costas. Siquem significa isso, não é? Significa costas. Tem a ideia de costas, de espaldas. Olha, é espádua. Essa palavra espádua é sinônimo de costa, como espalda, de português, de espanhol, ok? Obrigado, ok? Muito obrigado aí, certo? Vou colocar um louvor aqui, certo? Antes de entrar na próxima parte. Para eu descansar um pouquinho. Enquanto você me dá um alô, quero declarar este louvor sobre sua vida nesta manhã. Queria que você pudesse adorar ao Senhor agora comigo. Gostaria que você pudesse levantar suas mãos ao Senhor. Porque neste tempo o Senhor está removiendo todos os lugares altos. Ele está removiendo todo ídolo de nosso interior. Te convido a levantar as tuas mãos agora. Há uma doce presença surgindo desde nosso interior agora. Oh Deus, oh Senhor. Oh Senhor, te convido a adorar juntamente conosco. Talvez você não conheça a música, não importa. Um adorador não precisa de música. O adorador não precisa de música. O adorador não precisa de música. Ele precisa de um coração inclinado, de um coração grato, de um coração que reconheça quem Deus é, de um coração que reconheça quem Deus é. Não precisamos de mais nada. Precisamos de um coração que saiba quem Deus é. Precisamos de um interior que reconheça quando Ele vem, não de fora, mas de dentro. Quando Ele vem de mansinho. Sim, Senhor, sim, Deus. Que Ele extienda seu amor sobre nós todos os dias, todos os dias. Nos olhe com agrado e seu favor nos alcance. E nos cubra com um manto de paz. Decimos amém para esta verdade. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor. Em Cristo, nosso ambiente de graça, estamos seguros. Sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, Deus, sim, Senhor. Sim, Deus, extiende teu manto sobre cada casa.
Tu és o nosso Pai. Em Ti estamos seguros. Em Ti há propósito. Em Ti há proteção. Em Ti há provisão, Senhor. Em Ti estamos. Não somos órfãos. Não somos órfãos, Senhor. Temos Pai. Temos o Senhor como nosso Pai. Dizemos sim, decimos amém. As únicas entidades habilitadas para dizer assim seja são o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva dizem sim. O Espírito e a noiva dizem sim. Que te cubra com sua graça, a tua casa, a tua família, até 1000 gerações. Teus filhos e os filhos de teus filhos, com sua graça, até 1000 gerações. Tua família, tua casa, teus filhos e os filhos de teus filhos. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sua presença te acompanhe. Onde queira que você vá, a tua entrada e tua saída estão guardadas por Ele. Ele vai contigo, Ele está por ti. De amanhã pela noite. Sim, Deus. Em tristeza e alegria, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Sim, Senhor. Oh. Amém, amém. Sim, Senhor. Cumpra seu desejo, cumpra sua vontade. Sim, Senhor, sim, Deus. Te adoramos, te amamos, Senhor, com amor imperfeito, mas nós te amamos, Senhor. Sim. Cumpra sua vontade, cumpra seu querer. Sim, Deus, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Deus. Adoramos Teu nome, Senhor. Adoramos Teu nome, Senhor, nesta manhã, neste dia, Senhor. O Senhor é digno da nossa adoração, Senhor. O Senhor é digno de nossa adoração. Não há outro como o Senhor. Não temos outros deuses. E se temos, Senhor, nesta manhã estamos evacuando, desalojando. Estamos despejando, Senhor, tudo aquilo que é muleta, tudo aquilo que é substituto do Senhor. E nas nossas vidas só queremos o Senhor. A quem nós iremos, Senhor? A quem nós iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. O Senhor é o nosso refúgio, Senhor, e fortaleza. Cristo é o nosso lugar seguro. Cristo é o esconderijo do Altíssimo, Senhor. Oh, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Entregamos ao Senhor a nossa adoração. Entregamos ao Senhor nosso louvor. Entregamos honra, glória, Senhor. Entregamos ao Senhor neste dia. Todas as minhas fontes estão em Ti. Todos os meus apoios estão em Ti, Senhor.
Todos meus apoios, a minha esperança está em Ti, Senhor. Sim, Senhor. Toda tristeza, todo temor, Senhor. Uau. Sim, Senhor, Tu cuidas de nós. Todo peso, todo fardo, todo falso ídolo, Senhor. Sim, Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, amém? Amém, amém. O Senhor é bom. Fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele confiam. Nós decidimos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós decidimos confiar no Senhor. Além das circunstâncias, além dos problemas, além das dificuldades, além das notícias que não são muito boas, além dos diagnósticos contrários, nós decidimos acreditar no Senhor. O Senhor sempre terá a última palavra. O Senhor sempre terá a última palavra, Senhor. A última palavra não está com o presidente da nação. A última palavra não está com um médico de plantão. A última palavra não está com um ministro. A última palavra não está com os homens. A última palavra está com o Senhor. A última palavra está com o Senhor. O Senhor. Decidimos, Senhor, confiar no Senhor. Decidimos cortar a corda e confiar que o Senhor está com seus braços abertos para nos agarrar, para nos sustentar. Decidimos cortar a corda, Senhor. Decidimos, Senhor, nos entregar em Teus braços, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Uau. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito bem, querido. Só quero terminar aqui, a ver se tenho condições. Olha o que aconteceu aqui, terminando no verso 4. Continuo, certo, aqui em 2 de Reis, capítulo 18. Mas en la parte B, certo? Que é um ensino forte, um ensino importante para os nossos dias também. Ok? Observe aqui o que aconteceu ainda no verso 4. Eu vou colocar aqui para que tenhamos uma guia, uma direção. Ele diz assim, ó. E fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia, os filhos de Israel queimavam incienso e lhe chamavam de Neustã. Ok? Observe que esta serpiente foi a serpente que foi levantada no deserto, quando os israelitas eram mordidos pelas cobras, não é? E para ser livres, para salvar a vida, Moisés levantou um madeiro, certo? Uma cruz, um madeiro, um haste. E en ela, certo, fez uma serpente de bronze. E diz a escritura que todos aqueles que olhavam, certo, para a serpente de bronze, eram curados. Ok? Algo que Deus instituiu para o bem, com o passar dos dias, se transformou, certo, em idolatria. Não é? Porque era para cura. Mas se transformou em idolatria e diz que de aquele tempo até os dias
de Ezequias, eles lhe queimavam incienso, era um poste ídolo, era um ídolo. E aqui, sabe, este detalhe é importante, porque coisas, estratégias, certo, momentos, dinâmicas que Deus nos dá, a gente termina perpetuando essas dinâmicas, essas estratégias, esses comandos, e eles se transformam em ídolos na nossa vida. Ok? Então, a gente idolatra, certo, como Deus agiu no passado, e a gente quer continuar fazendo como fazíamos no passado, certo? Essas práticas se transformam em ídolos. Mas você diz, mas no passado era bom. Sim, era bom no passado, mas agora não é mais bom. Ah, mas se eu aprendi assim, então rompa. Porque teu aprendizagem do passado, certo, pode se transformar em um ídolo na sua vida. Ah, que nós fazíamos assim no passado. Sim, mas hoje não fazemos mais assim. Ah, que nós tínhamos essa dinâmica no passado. Sim, mas hoje não fazemos mais assim. Em especial os filhos do ninho das águias sabem muito bem isso. Eu sempre os instruí dentro desta verdade. Toda dinâmica, toda estratégia dada por Deus, não é? Ela tem tempo de validade. Ela pode ser engavetada, ela pode ser ressuscitada num tempo presente. Mas a gente não se vai aferrar, não é? Ah, é que nós no passado fazíamos assim. Ah, é que nós no passado fazíamos assado. Ah, é que nós todos os quartos domingos íamos para o sítio. Hoje não vamos mais. Mas se nós entendermos que no futuro precisamos voltar ao dia da comunhão, certamente voltaremos. Mas o ser humano tem uma tendência de idolatrar coisas. Idolatrar pessoas, idolatrar coisas, idolatrar dinâmicas, idolatrar estratégias. Não é? Ontem a Mel, certo, me consultava daquele texto de Elias, quando ele vai e se enfia na caverna. Não é? E disse que veio o vento forte, o fogo abrasador, veio o tremor violento, mas o texto diz, certo, que o Senhor não estava aí. Mas ele estava numa brisa suave. E a Mel me perguntava, Dario, queria entender melhor isso. E eu lhe podia dar uma interpretação, fogo, tremor e vento forte, são as maneiras como Deus tinha vindo. Era a maneira como, certo, Deus se comunicava com Elias. Então Elias possivelmente estava acostumado. Elias era um homem do fogo. Era um homem colérico, era do grito, era do confronto. Me está entendendo? Mas nessa situação que ele estava, depressivo, certo, no fundo de uma caverna, certo, trazendo para nossos dias, no final do poço, não é, numa fossa, Deus decide vir em uma nova frequência, trilhar, certo, um caminho diferente, trilhar um caminho diferente. E às vezes isso acontece com a gente, mas a gente não reconhece a nova trilha, porque a gente diz, não, mas Deus vinha no fogo, Deus falava comigo no fogo, Ele usava a dinâmica do fogo, mas agora Ele não está mais na dinâmica do fogo. Ah, mas ele se comunicava comigo como uma voz como de trombeta, uma voz de tremor, de forte, mas agora Ele vem falando baixo. Porque a gente idolatra, sabe, as dinâmicas. A gente idolatra a maneira como Deus age. E não é assim. Não funciona assim. Estes homens tinham idolatrado algo que Deus, um símbolo que Deus tinha usado para o bem, para um momento determinado. Me está acompanhando? A serpente no deserto, certo? Era para o deserto. Era para esse momento. Mas ela se transformou em um amuleto, não é? Porque curava, então certamente eles ofereciam incenso, buscando cura, buscando restauração. Esse é o momento que nós estamos vivendo, não é? Nós precisamos derrubar todo ídolo, não é? Toda prática antiga, toda prática passada que não gera mais nada, só gera idolatria na minha vida, em seu interior. Não é? Muitos de nós insistimos, certo? A verdade de Deus nos alcança, mas a gente insiste em fazer como fazíamos antes. Cuidado, cuidado.
Porque é tempo de remover toda a idolatria, não é? Até aquilo que um dia foi bom, de remover aquilo que um dia trouxe benefícios para nós. Mas hoje só gera peso, só gera distanciamento, só gera atraso, só gera desalinhamento. Se transformou em um obstáculo para o desenvolvimento da vida de Deus. Ok? Queria terminar já. Removió os saltos, não é? Queria terminar, certo? Deixar o verso 5 e o verso 5, certo? 6 e 7. Queria terminar, certo? Deixar aqui já engatilhado. Uau! Olha, observa aqui, falando de Ezequias. Olha, no Senhor Deus de Israel confiou, depositou a sua confiança no Senhor, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que interessante. Decidiu confiar em Deus. É tempo de confiar em Deus. Ah, Dario, mas estão falando. É tempo de confiar em Deus. Ah, Dario, mas olha o que está acontecendo. É tempo de confiar em Deus. E porque Ezequias confiou em Deus, marcou a história. Não é? Olha o que diz aqui. Não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Não houve. Marcou a história. Igual que Davi. Certo? Foi um homem, certo? Como se diz? Um homem preponderante, um homem fundamental para seus dias. Não é? E o texto continua. Sabe por quê? Porque se achegou ao Senhor. Certo? E não se apartou dele. Não se apartou de após ele e guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Se aprofundou no Senhor. Não é? Nós vamos ver no final que o final de Ezequias não é muito bom, não é? Mas se está referindo a este tempo. Ok? Ao Senhor. E assim foi o Senhor com ele. Por onde quer que saía, se conduzia com prudência. Olha, prudência. Não é? Talvez a próxima semana ou durante a semana vamos abordar melhor isso. Com prudência. Sabe por quê? Sabe, observe, tudo isso, o Senhor e o Senhor estava com ele, e o Senhor lo guardava, e o Senhor apoiava suas iniciativas. Sabe por quê? Porque ele decidiu obedecer. Esses são frutos de obediência, não é? O Senhor estava com ele, indica que Deus lo favoreceu, certo? Porque era obediente. Me está acompanhando? Na minha está assim, amor. Era bem sucedido em tudo que fazia e o Senhor estava com ele. Olha, a versão internacional diz: ele era bem sucedido em tudo o que ele fazia. Sabe por quê? Porque ele decidiu obedecer ao Senhor. Ele decidiu obedecer ao Senhor, ok? Então gostaria de deixar engatilhado isso, certo? Não sei se para o próximo domingo, durante a semana, vou abordando mais sobre isto, não é? Mas observe, é tempo de obedecer ao Senhor. E um ponto de obediência é, certo? Evacuar, mandar embora todos os ídolos da nossa vida. Todos os ídolos da nossa vida, não é? É tempo de passar por um check-up. Talvez o ídolo da sua vida seja as finanças. Você sempre teve um bom salário, uma boa entrada, e agora está tudo aí aflito. Como vou fazer? Me está entendendo? É hora de lançar fora os ídolos e se lançarem no Senhor. Se lançarem no Senhor, não é? Se lançarem no Senhor. Talvez seu ídolo é a sua reputação e você está preocupado com ela, sabe por quê? Porque nesta crise você não vai ter como pagar em dia as suas contas e você diz: que vão pensar de mim? Está na hora de abrir, certo, mão. Não que acertar as contas em dia seja errado, não. Mas talvez a sua reputação se transformou num ídolo. Não é? Talvez sua comunidade cheia, não é? Seu prédio cheio, o estacionamento cheio, esse era seu ídolo. E agora você vê o prédio vazio.
sem ninguém. Eu não sei, há tantas coisas que podem tomar o lugar de Deus, não é? São dias, querido, usando Gênesis 22, de subir Moriá e entregar o nosso Isaac ao Senhor. Certo? Deus pediu Isaac ao Senhor, ou uma suspeita de que Deus pediu Isaac para Abraão, porque Abraão tinha ocupado o lugar de Deus. Então está na hora de entregar Isaac, de subir a montanha, de carregar o cutelo, de levar conosco o fogo, a lenha, não é? E entregar aquela área, entregar aquele sentimento, não é? Há pessoas que fazem da frustração o seu ídolo. Sempre estão aí, não vai dar certo, porque não deu certo. Da frustração, da tristeza, da mágoa. Está na hora de entregar os nossos ídolos em Siquém, dar as costas para eles. Dar as costas para os ídolos, para que possamos subir a Betel, para que possamos ser profundos em conhecer o Senhor, porque nós não nos encontramos mais com Ele, certo? Porque não o temos, lo encontramos para conhecê-lo cada dia mais. Amém? Vamos a orar ao Senhor neste dia. Vamos a agradecer ao Senhor por tanto amor, não é? Por tudo aquilo que Ele faz para conosco, na nossa vida. Vamos a orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, Senhor, neste dia. Muito obrigado, Deus, por teu amor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz conosco, Senhor, que o Senhor nos dá, que o Senhor nos conduz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.